Olá pessoas, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso preparatório de Enem. Hoje com a segunda aula de geometria espacial, onde a gente vai focar nos caras que o Enem é apaixonado por, que são os nossos sólidos de revolução, nosso cilindro, nosso cone, a nossa esfera, tá certo? Figuras extremamente importantes do Enem, e a gente também vai ver ali uma coisa que o Enem costuma fazer bastante, que a gente tem que tomar bastante cuidado também na hora de trabalhar com, tá? Vamos lá então, gente, se você lembra bastante, vem junto, vamos revisar, vamos ver se você sabe mesmo. Se você não lembra tão bem, teve dificuldade em geometria espacial, vamos revisar isso aí para dar aquela reforçada bem boa, para deixar você preparadinho para a provinha do Enem, né? Vamos lá, olha só. Primeira questãozinha aí, teremos o seguinte, Enemzinho 2016. Em regiões agrícolas é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos, no formato de um cilindro reto sobreposto por um cone e dimensões indicadas na figura. Tá ali a figura mostrando o que é um silo, como que é o formato dele, né? E também aí as dimensões, né? O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Utilize 3 como aproximação para π. O número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados no silo é... Galera, questãozinha assim, ó, muito bacana, tá? Uma questão bem interessante. Primeiro, ele nos deu a figura, ele não precisava ter dado porque ele explicou que é um cilindro sobreposto por um cone, né? Um cone em cima de um cilindro. Então aqui, ó, primeira coisa que a gente tem que ficar atento, quando a gente fala de sólidos de revolução, o Enem adora juntar esses sólidos. Pode ser um cone dentro de um cone, pode ser um cone em cima de um outro cone sobreposto, sabe? Tipo, é muito comum isso, comparativos entre cones, comparativo entre um cone e um cilindro. Essa mistura entre essas figuras é muito comum, tá? Muito comum mesmo. Nesse caso, a gente tem um cone acoplado, né, a um cilindro aí. E as medidas estão sendo dadas ali na figura, então tá tranquilo, tá? Então, vamos lembrar aqui das fórmulas, né, galera? Seguinte, cilindro, volume continua sendo a área da base vezes a altura. A grande diferença é que para o cilindro a base é um círculo, né? Então a área dela é a área do círculo, que é πr ao quadrado. Na questão de área, né, basta você planificar, já falamos sobre isso, né, durante as nossas aulas regulares. Você vai ter 2 círculos e vai ter um retângulo ao redor de altura h e de comprimento da circunferência sendo a sua base. Bom dar uma revisada nisso, apesar de que o Enem quando trabalha com geometria espacial, ele prefere volume, mas é bom dar uma olhadinha depois, né? Já o cone, galera, é bom a gente lembrar que ele também é a área da base vezes a altura, só que dividido por 3, ok? O cone, né, se um cilindro e um cone tem a mesma altura e o mesmo raio, o cone vai ter 1/3 do volume do cilindro, ou o volume do cilindro vai ser o triplo do volume do cone. Vale lembrar que para o cone, quando a gente planifica ele, a sua base é um círculo, não tem 2 bases, né? Uma base que é um círculo, e a área lateral é o nosso setor circular, né? Formulinha πrg, perigo, πrg, sempre bom ficar com isso em mente, tá? Essa questão vai trabalhar apenas com volume, tem que ter uma interpretaçãozinha ali, mas primeiro de tudo, né, gente, a gente vai descobrir qual que é o volume de um silo, né, que é o que a questão está trabalhando ali. Então, o que a gente tem, né, galera? A gente tem aí de informação, deixa eu trocar aqui a telinha rapidinho, aqui. Olha só, a gente tem um cilindro que tem raio 3 e altura 12, e a gente tem um cone que tem altura 3 e raio 3 também. Então, não vai ser difícil, não. Então, vamos começar assim, ó, volume do cilindro, ok? O volume do cilindro vai ser a área da base vezes a altura. Como é um cilindro, a base é o círculo, que é π raio ao quadrado, vezes a altura, né? Se a gente está falando, a questão está falando, né, utilizar o 3 como aproximação para π, vem aqui, ó, 3.
Raio ao quadrado. No cilindro, o raio é 3, então 3 ao quadrado é 9, vezes a altura, que é 12. Galera, super simples, né? Só fazer a multiplicação. 324 metros cúbicos, porque está tudo em metros, né, gente? Já o volume do cone vai ser a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura, dividido por 3. Aqui, ó, olha que simples. Como a questão está pedindo para a gente trocar o π por 3, fica multiplicação por 3, divisão por 3, que cancela, né? Então, já chega cancelando aqui. O raio desse cone é 3, então 3 ao quadrado é 9, vezes a altura aqui do cone, que está sendo de 3. O volume do cone vai ser de 27 metros cúbicos. Ou seja, qual que é o volume do nosso silo? O volume do nosso silo é de 324 mais 27, ou seja, é de 351 metros cúbicos. Aí o que ele fala, né? Ele fala que o transporte vai ser feito por caminhões cuja capacidade, né, é de 20 metros cúbicos. Quantos caminhões serão necessários? Cara, se você dividir esse 351 por 20, tá? 351 dividido por 20, isso vai te dar como resposta 17,55. Galera, é óbvio que não existe 0,55 caminhões, né? Então serão necessários 17 caminhões cheios e depois mais um caminhão que vai, né, levar praticamente metade da carga, né? Portanto, serão necessários 18 viagens, né, para o caminhão conseguir carregar a carga inteira. Tá vendo? Bem simples, bem tranquilo, quase indolor, né? Quase indolor. É só uma questão realmente de você interpretar as informações, saber as fórmulas. De novo, vale lembrar, o Enem não fornece essas fórmulas, você tem que saber essas fórmulas, tá, gente? Então, soube ali, questão do π, pô, Vini, vai ser sempre 3? Não, presta atenção na questão, às vezes ele vai dar como 3, às vezes como 3,1, às vezes como 3,14, já vi questão que pediu por 3,1415 e já vi questão que não pediu, tá? Aí já vi questão que não pediu e realmente a resposta no final ficava como π, ou já vi questão que não pediu para fazer a transformação, mas no final ele falava, deu aproximadamente, ou seja, você podia trocar o π por 3, por 3,1, pelo que você quisesse, e fazer uma aproximação ali na hora da resposta, tá? Então, gente, tomem cuidado com essa interpretação, lembrem das fórmulas que isso aqui, olha, não vai afundar vocês, não. Isso aqui é para ser super de boa, tá? Mais uma questão aí para a gente ver, também do Enem 2016. Tá? Ele fala o seguinte, uma empresa farmacêutica produz medicamentos em pílulas, cada uma na forma de um cilindro, né, com uma semisfera com o mesmo raio do cilindro em cada uma de suas extremidades. Essas pílulas são moldadas por uma máquina programada para que os cilindros tenham sempre 10 milímetros de comprimento, adequando o raio de acordo com o volume desejado. Um medicamento é produzido em pílulas com 5 milímetros de raio. Para facilitar a deglutição, deseja-se produzir esse medicamento diminuindo o raio para 4 milímetros e, por consequência, seu volume. Isso exige a reprogramação da máquina que produz essas pílulas. Use 3 como valor aproximado para π. De novo, pedindo para trocar o π por 3, né? A redução do volume da pílula em milímetros cúbicos após a reprogramação da máquina será igual a... Então, olha só que interessante, cara. É uma questão que, se você ler assim muito rápido, você vai ter dificuldade para entender ela, tá? Mas ela não é difícil. Primeiro, né? A gente está vendo aí que a gente vai trabalhar com esfera, certo? Então, é sempre bom a gente repassar aí esfera. O volume de uma esfera é 4πr ao cubo sobre 3, né? Enquanto a área da esfera é de 4πr ao quadrado, sendo r o raio dessa esfera, né? A única medida confiável ali que a gente tem na esfera. Claro que tem o diâmetro, mas o diâmetro também depende do raio. Agora, o que a questão... Vini, a questão me embolou a cabeça, assim, cara, a gente está falando de comprimido, né? A gente está falando de um comprimido de medicamento, tá falando ali que ele vai ser 1 milímetro, onde ele vai ter uma semisfera de cada lado desse comprimido. Tá bom? É isso que a gente tem, galera. Nada mais.
O que a gente tem que pensar aqui? A questão fala que esses comprimidos, né, os cilindros desses comprimidos sempre vai ter 10 milímetros de comprimento. Né? Os cilindros tenham sempre 10 milímetros de comprimento. Ou seja, no cilindro, galera, quando a gente fala em comprimento aqui, né, no cilindro do medicamento, é o equivalente à altura do cilindro, né? É 10 milímetros sempre. O que vai mudar vai ser esse raio, né? E a questão fala que esse raio ele é equivalente aí tanto para o cilindro quanto para a semisfera. O que é importante a gente analisar aqui? Se você tem uma semisfera de um lado e uma semisfera do outro, no fim, galera, esse comprimido é formado pelo quê? Por um cilindro mais uma esfera. Afinal, uma semisfera mais uma semisfera resultam em uma esfera completa, ok? Ele está dizendo que inicialmente a gente tinha pílulas com 5 milímetros de raio e depois passou a ter 4 milímetros de raio. Ele está perguntando qual que é a redução final de volume, né? Então, galera, bem tranquilo, tá? Bem tranquilo. Então, vamos lá. Dada essa ideia aqui, como é que a gente vai trabalhar? Olha só. A gente vai trabalhar num primeiro momento e num segundo momento, né? Questões divididas em dois momentos diferentes. Então, é sempre um cilindro mais uma esfera. Então, vamos pensar assim. Num primeiro momento, a gente vai ter o volume do cilindro, área da base, vezes a altura, mais o volume da esfera, 4πr ao cubo sobre 3. Né? Como a questão está pedindo para trocar o π por 3, ó, cancelo o 3 já com o 3 aqui, aqui é um 3, beleza. 3 vezes o raio inicial da pílula, né, é de 5 centímetros, 5 milímetros. 5 ao quadrado é 25, vezes a altura. A altura, que é o comprimento do cilindro, né, é constante e é 10. Mais 4 vezes o nosso raio da semisfera, da esfera, na verdade, né, das semisferas que vão compor a esfera, também é de 5, porque é o mesmo do cilindro. Então, 5 ao cubo é 125. Agora, galera, é só fazer as multiplicações e finalizar com a soma, ok? Não tem mistério nisso aqui, não tem o menor mistério nisso aqui, tá? O que a gente vai fazer, basicamente, é o seguinte. A gente vai fazer 3 vezes o 25 é 75. 75 vezes 10 é 750. Mais 4 vezes o 125, né? 4 é o dobro do dobro. O dobro de 125 é 250. O dobro de 250 é 500. Ou seja, inicialmente aí a gente tinha 1.250 milímetros cúbicos aí para o nosso medicamento. Agora a gente vai para o nosso segundo momento. Inicia igualzinho, né? É o volume do cilindro mais o volume das semisferas juntas que forma uma esfera. De novo, como a gente vai usar o π como 3 aqui, esse π com esse 3 eles já se cancelam. E agora a gente substitui pelos valores. O π será 3. O novo raio é de 4, né? Então 4 ao quadrado é 16, vezes a altura. A altura do cilindro é o comprimento do cilindro, que a questão fala que é sempre 10. Mais 4 vezes raio ao cubo. O raio agora é 4. 4 ao cubo é 64. A gente vai ter, então, 3 vezes 16, que é 48. 48 vezes 10, que é 480. Né? Mais o 4 vezes 64, né? Dobro do dobro. O dobro de 64 é 128. O dobro de 128 é 256. Quando a gente fazer esse cálculo aqui, né? A gente vai somar 480 mais 256. 400 mais 200 é 600. 80 mais 56 é 136. Ou seja, é 600 mais 136, que é 736 milímetros cúbicos. Está aqui o volume inicial, está aqui o novo volume.
Como que eu descubro a redução? Só fazer a subtração, né, gente? Super tranquilo. Fez a subtração, chega no volume aí de 514 milímetros cúbicos de redução, tá? Bem de boa, bem tranquilo. Percebam a questão que, de novo, ela apela mais para você saber as fórmulas e ter aí uma boa interpretação do que está acontecendo do que, de fato, uma dificuldade imensa. Só que é mais uma questão do Enem que é dividida em 2 momentos, então você tem que fazer o dobro de cálculos, tá certo? 4 volumes para uma mesma questãozinha, então tem que ter um treino aí legal para fazer uma velocidade bacana, porque envolve toda a interpretação, o cálculo, eventuais erros, vai e volta, mas assim, ó, difícil não é, tá certo? Galera, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Bons estudos para vocês, dê uma revisada boa, refaçam essas questões que a gente viu aqui. Beijão para vocês, tá? Se cuidem, valeu, abração e até, quem sabe, uma próxima. É nóis!